Então a gente vai começar na década de 50, Fábio, que é a década nascedora da Fórmula 1. A década nascedora da Fórmula 1, mas não da competição a motor. Vamos lembrar o seguinte, Fábio, só para dar o contexto geral. Os carros pré-guerra, Auto Uno, Mercedão, Alfa Romeo, eram carros brutais, sabe, pessoal. Eram carros que eram bestas insanas, ensandecidas de velocidade. Eram carros que, assim, eram monstruosos. A Fórmula 1, quando nasceu, vamos dizer assim, ela nerfou esses carros. Esses carros se tornaram um pouco mais civilizados, né? No início, literalmente eram carros de Até pré-GP. porque a própria nomenclatura da Fórmula 1, por que chama Fórmula 1, né? A competição, que inclusive permanece até hoje o nome. É um dos nomes mais valorizados do planeta, né? Uma das marcas mais valorizadas do planeta. Fórmula 1 porque uma fórmula. Os carros, a partir de 1950, porque os Grand Prix, cada Grand Prix tinha suas próprias regras. Por exemplo, Grand Prix de Mônaco era uma regra. Grand Prix de Monza era uma época. Mille Miglia era outra regra. Avus, outra regra. Silverstone, né? Outra regra. Então, encabeçada pela Alfa Romeo, né? Se a Fórmula 1 existe hoje é graças à Alfa Romeo, que foi a grande fábrica da época, que segurou o projeto na unha, né? A única. A Ferrari que também estava nascendo como fabricante. Ferrari que era de origem. O Enzo Ferrari trabalhou na Alfa Romeo no setor de competição. Era Squadra Corsa. Era quadriflógio, né? Quadriflógio. E aí, o Enzo, que também era recente construtor de carro, mas a grande marca de carros caminhão, ônibus, trator, né? Era a Alfa Romeo. E então a Alfa Romeo, cabeçada pela Alfa Romeo, os garagistas se reuniram e decidiram criar um formato único e um regulamento único para um campeonato de 6 etapas. Exatamente. Esse campeonato seriam 5 etapas na Europa e uma etapa nos Estados Unidos para dar o endosso de campeonato mundial, tendo uma etapa, sendo essa etapa as 500 milhas de Indianápolis, que ninguém corria essa merda. Acho que foi só em 51, Fábio, que até a Ferrari foi, mas não deu certo. Com fãs. Não deu certo. Só um ano foi, dos anos 50. Depois não foi. E aí começou o campeonato em 1951, com várias equipes garagistas, Ferrari, a própria Alfa Romeo, que trouxe os carros do Grand Prix adaptados. Para vocês terem uma ideia, na década, no 1950, os 3 primeiros Alfa Romeo. 3 primeiros colocados, Giuseppe Farina, Fangio e Luigi Fagioli, Alfa Romeo. E são Alfa Romeos adaptados para correr, né, o campeonato, as antigas alfetas, né? E aí são nerfada, né? Equipes que estrearam. Aí são Alfa Romeo, Ferrari, Maserati. Tem aqui Jaguar, Manual. Aqui nossa, tinha carro pra caramba. Offenhauser, por causa da Indy, né? Offenhauser só corria Indy. Não entra não, porque senão nós vamos perder tempo nisso. Só dando um contexto breve. Só dando um contexto breve. Eu citei alguns. Então tinha Vano, tinha Ferrari, tinha Alfa Romeo, tinha Offenhauser, tinha carro pra caramba. Tinha várias. Fiat, tinha um Fiat. Então, dito isso, né? Vamos começar então a década de 50. Lembrando que a década de 50, né? O ChatGPT não considerou muito bem a década de 50, não. Por isso que a gente já vai começar com confusão já. Já vai começar aqui, densidade competitiva. Já vamos começar a inter-relação entre a competição entre os pilotos.
ele dá um ponto só, Fábio. Por quê? Ele fala que o Fangio dominava com folga. Não é muito bem assim. Pero Ele não dominou, muito. sim. Pero Ele não muito. dominou, sim, assim, mas não era com folga. Assim. Tanto que Nino Faina e Alberto Ascari, Mike Hawthorne, outros caras também ganharam o campeonato. Até no final, em 59, Jack Brabham. Então, vamos dizer assim, ele dominou, óbvio, dominou a dela. Não fui aquela, sabe, não tinha só ele correndo, tinha outras pessoas correndo. Então, ele dá um ponto, o Chet, ele fez Além isso. deles, Chile Moss disputando Chirimó, pau a pau. Chirimó, né? Outros pilotos também que Então, correram não ali era também. tão assim, ele realmente era melhor que os caras, ok. Só que ele não estava correndo contra ninguém também, entendeu? Ele estava correndo com pessoas altamente gabaritadas da época também. Realmente o negócio não é bem assim, né? Bom, Sim. dificuldade técnica, ele bota 2 pontos. Ele só fala assim, Lembrando que carro. vocês podem. Assim, como eu expliquei no início da live, cada tópico vai ser 5 pontos. Vocês aí do chat, quem estiver assistindo, pode dar a própria pontuação e depois eu faço aqui o chat aqui também. Eu não ia fazer, não, mas eu vou quebrar essa pra vocês. Isso. Bom, aí ele dá a dificuldade técnica do carro, dificuldade de condução e tal. 2 pontos. Aí ele fala carros instáveis mais simples. É uma análise um pouco bosta, né? Carros instáveis mais simples. Então Era, o era. primeiro vai tomar no cu, né? O chat GPT, né? Porque. Não! Então, Bruno, é o seguinte: 6 tópicos. A gente vai ter 6 tópicos. 3 bolados pelo chat GPT, que o Jorge bolou lá. Doutrinou o chat GPT. E 3 que eu e o Jorge chegaram em acordo. E cada tópico vale 5 pontos. E aí a gente vai pontuar aqui para ver qual década vai somar mais pontos. Lembrando que o limite é 30 pontos. E aí a gente vai ver qual década pontua mais nesse ranking. Né? Isso. Qual geração é a melhor. Né? É um jeito de chegar qual geração é melhor. A mais bruta. Você anotou aí, Fábio, também? O densidade competitiva, dificuldade técnica? Tá? Sim. Só para ficar 50. Eu abreviei, mas eu sei o que é. Tá? Beleza. Então, carros instáveis, mas sim, não é uma explicação muito boa. Porque era difícil, o carro não tinha artefato aerodinâmico, fora a Mercedes. Tinha a Densidade versão competitiva. Streamline. Qual que é o outro? Densidade competitiva, dificuldade técnica do carro e perigo ambiente. Perigo ambiente que é pista e segurança. Pode continuar. Beleza. Aí você marcou, né? 1 ponto de densidade competitiva, 2 pontos dificuldade técnica e o perigo ambiente, Fábio, é o máximo, 5 pontos, porque realmente aí sim, o ChatGPT acertou que a segurança na década de 50 era precaríssima. Então, bagulho. Dificuldade competitiva, 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. E agora perigo ambiente. Né? Perigo ambiente, 5 pontos. Dificuldade técnica agora. Não. Dificuldade técnica, 2 pontos. Também? Não. Ó, densidade competitiva, 1 ponto, certo? 1 ponto. Dificuldade técnica, 2 pontos. Aí depois vem o ambiente, né? Entendeu? Perigo ambiente. Aí, e aí? 5 pontos. Por quê? Porque ele realmente era perigoso pra caramba, né? Nessa época o cara não tinha cinto. Não tinha cinto. A carroceria do carro feita de elétron na Mercedes, que era uma liga de magnésio. Então pegou, bateu fogo, o cara morria mesmo. Não tinha conversa. Eu não concordo com a dificuldade competitiva, densidade competitiva, não concordo. Tinha competição, muito diversa competição. Com certeza. Mas
a diversidade técnica dá para tancar, vai, porque Não, de fato os carros. Dificuldade técnica. A dificuldade técnica dá para tancar, porque os carros são simples mesmo. Então, Fábio, assim. Apesar que. Por exemplo, eu discordo que é o seguinte: de 2 para 3 pontos. Por quê? O carro era simples, ok, mas não era de fácil condução, entendeu? A velocidade era alta, era brutal. O cara tinha que realmente ficar consertando o carro porque os pneus eram muito estreitos. Então não era tão fácil assim conduzir o carro como parecia que era. Não era você extrair velocidade do carro era muito complexo, era muito difícil um carro desse patamar. Realmente, isso aí eu concordo. E vocês no chat aí, vocês podem dar, vocês dão um ponto direto aí para a década. Para facilitar para vocês aí, dá um ponto para a década. 10,50, vocês quantos pontos para vocês? É 5, é 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Porque fica fácil para vocês. Estou facilitando para vocês. Para mim também. Então... E a periculosidade veicular, eu concordo ser 5, porque de fato é uma década, uma das mais mortais da Fórmula 1. Né? Não é a mais mortal, a década de 60 foi a mais mortal, mas é de fato uma das mais mortais. Então, eu concordo por 5 pontos na periculosidade veicular. Então, até o ChatGPT somou 7 pontos, 8 pontos para a década de 50 da Fórmula 1. E aí... Agora é nosso complemento, né? Agora é o nosso complemento. Para talento nato. Ó, eu daria uma nota 3, Fábio. Porque você tinha o Fangio, realmente, que era excepcional. Você tinha o Stirling Moss, que era um cara também bruto, absurdo, apesar de não ter título. O Alberto Ascari e o Nino Farina, eles eram caras, vamos dizer assim, pouco menos talento que o Fangio, mas eram caras muito experientes. Ó. Mas tinha uma par de cara muito bom, Fábio. Tinha o Fran Gonzalez, que era o El Cabeção argentino. Tinha o Maurice Trintignant. Tinha o Mike Hawthorne. Tinha um monte de cara que era muito bom. O Tony Brooks. São caras que são conhecidíssimos. Mais conhecidos lá fora, porque a nossa história no Brasil não começa muito... Começa aí Chico Landi. Chico Landi era contemporâneo dessa época. Primeiro carro da Fórmula 1 que um brasileiro pilotou, inclusive, foi uma Ferrari, que o Chico Landi pilotou. Então, ele era contemporâneo dessa época. Já era velho nessa época. Então, mas por isso que a nossa história não começa muito aí, começa muito depois. Mas eram caras bons, Fábio, não eram os excepcionais, né? Eram bons. Quem puxou muito realmente foi o Fangio, ele era um alien da época. O mais proeminente piloto da década de 50, até por ter colocado 5 títulos, né, na década de 50, para mim é o Fangio mesmo. E eu concordo em dar 3 pontos, porque, de fato, teve o Fangio, mas os que vieram depois dele, tirando o Stirling Moss, e eu colocaria, sim, o Ascari no meio do bolo, porque o Ascari, ele, como Fangio, ele correu em 2 eras, né? Sim. Então, por isso que eu coloco ele como fora da curva também. Mas se você for olhar por um preâmbulo mais geral, realmente, tirando esses caras, só teve isso de fora da curva. Um pouco abaixo, aí tem o Mike Hawthorne, tem o Farina, tem né, Ascari, outros caras. Gonzalez, né? Era bom, mas não era como o Fangio. Né? Realmente são caras que... Tinha outros brasileiros aí, Fábio. Tinha o Hernando Rodrigues, Tinha uns caras mais escolhidos, só que esses não pontuaram. Era realmente... E eram poucas corridas, né, Fábio, também. Então, ó, 50 era 7 corridas. Grã-Bretanha, Mônaco, Indianápolis, Suíça, Bélgica, França e Itália. Então, talento nato, a gente colocou 3 pontos. Então, com os 8, 11.
E velocidade bruta. A velocidade bruta, eu gostaria de sugerir 4 pontos. 4 pontos? Porque os carros não tinham... o acerto do carro era estritamente mecânico. E a velocidade era brutal face à tecnologia da época. Né? Se você for para pensar, as baratinhas, elas pegavam... Pegavam. 280 em Monza. E tem um vídeo, Fábio, que até um certo narrador roubou de mim no Instagram, que não deu crédito, que eu mostro lá, Spa-Francorchamps, 55. Não tá. Lembra que o pessoal antigamente fazia aquelas câmeras aceleradas, né? Não tá. Porque o cara do lado da rua tá andando normalmente. O Fangio passa, mas passa assim, rasgando numa velocidade do cacete em 55, mano. Parecia que era o carro, a velocidade parecia de hoje. Então, o cara tava próximo aos 300. Passou uma negação. A média de velocidade dos anos 50 deve ser parecida até hoje com a de Mônaco, dos carros de hoje. Deve ser parecida. Passou uma destruída. O problema de um cara aqui, não sei se é zoeira. Fritz é dessa época. Dorey. Fritz Dorey é dessa época aí. E ele falou que o Fangio é o Gold e o Marcelo, o Leandro disse que o Chico Lante corria de Ferrari amarela, sim. Se vocês quiserem ver todas essas informações, só você ver lá no nosso documentário lá, os pilotos brasileiros, nossos heróis. Que eu ainda vou terminar, pessoal. Calma. Um torpedo de volante de madeira e direção mecânica, né? Queixo duro. Queixo duraço. Então, por isso que é nota 4 para mim, de velocidade. Faz sentido. Eu concordo no nota 4, que era um dos caras. Era velocidade brutal. Não era lento. O pessoal acha que era lento. Número de campeões. E número de campeões eu vou dar 5. Então, pelo número grande de campeões que teve até que 50. Então, aqui eu tenho como ver. Quer ver, Fábio? 50 Farina, 51 Fangio, 2 campeões, né? 52 Ascari, 3 campeões. Eu contei 6 campeões. 53 Ascari de novo. Fangio de novo. Fangio. Mike Halter, depois do 5. Jack Brabham, 6. É isso mesmo, 6 campeões. Então, assim, vamos deixar isso aí aberto, Fábio, porque a gente tem que relacionar essa especificamente com as outras eras. Tá, mas vamos deixar em off 4 pontos, vai. Supostamente 4 pontos também. 4 pontos. Não, vamos dar 4 pontos, porque, cara, 6 campeão não é um número expressivo, mas é um bom número para uma década. 6 campeões. Considerável. 4 pontos. Então, nos anos 50 ficou 1 para o primeiro fator, 2 o segundo fator, 3 pontos, 5 pontos, periculosidade, 8 pontos, com mais 3 de talento, 11 pontos, com mais 4 de velocidade bruta, 15 pontos, e com mais 4 de campeões, né? 19 pontos a soma total da década de 50. 19 pontos. Perfeito. Aí esse vai ser meio que uma métrica para as outras.